Esta é a nossa Cesaline, uma reunião virtual para você. Onde um ou mais estejam reunidos em meu nome, lá estarei. Palavras do Mestre Jesus. Assim, convido a todos para nos concentrarmos nas lições e tratamentos que iremos receber. No primeiro momento, teremos uma lição preparatória, uma lição do Evangelho e suas respectivas explicações. No segundo momento, teremos o passe à distância e não esqueça de colocar um copo de água próximo para a fluidificação. E nesse momento, procure estar confortável em um lugar de sua preferência. Desligue os aparelhos que possam tirar sua atenção. O nosso encontro é momento de tratamento, é oportunidade de crescimento, de mudar o pensamento. O nosso encontro é momento de interação, é reflexão, com a mente em ação, é tratar o coração. Venha, a hora é agora. Tenha sabedoria, amizade e união dentro do coração. É um momento de alegria, paz e oração. Venha, a hora é agora. Tenha sabedoria, amizade e união dentro do coração. É um momento de alegria, paz e oração. No nosso encontro, nada é em vão. É um momento de meditação, é o encontro com Jesus. O nosso encontro é libertação, é o passado, presente e futuro, é o momento de união. Venha, a hora é agora. Tenha sabedoria, amizade e união dentro do coração. É um momento de alegria, paz e oração. Venha, a hora é agora. Tenha sabedoria, amizade e união dentro do coração. É um momento de alegria, paz e oração. Boa noite, meus irmãos. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo por mais este dia, por mais esta oportunidade. E assim dizemos: Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, Senhor Jesus. E é com o coração cheio de alegria, nós daremos início às nossas atividades da noite de hoje. Leitura preparatória do livro Vigiai e Orai, lição 121, Jesus. Psicografia, Carlos Bacelli, pelo Espírito
de irmão José. Jesus nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão. Foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, tudo fazer do modo como ele fez. Essa leitura traz uma reflexão para a gente que Jesus teve uma passagem bem difícil por aqui. Em uma época em que tudo era longe, ele caminhava por lugares pedregosos e dormia desconfortavelmente, e mesmo assim seguia ajudando todos que encontrava e que precisavam. Trabalhavam sem reclamar, porque essa era sua missão, e ele tudo fez com dedicação e amor. Assim como Jesus, nós temos a nossa missão aqui. Todo o seu exemplo não pode ser em vão. Vivemos em melhores condições de vida e ainda assim há de reclamar da casa que precisa ser organizada, da comida, da cama, da roupa e até do celular que não é novo. Não aceita sugestões amarguradas. Seja grato pelo que lhe é permitido ter. Olhe ao seu redor. Faça tudo o que você pode para ajudar aqueles que precisam. Pratique o bem. Esses são alguns ensinamentos de Jesus, pois fora da caridade não há salvação. Que Jesus abençoe a todos. Uma boa noite. Boa noite, meus irmãos. Espero que todos estejam bem e saudáveis. Aproveito também para pedir a Deus que possa nos amparar a todos, os encarnados e desencarnados, na nossa jornada de progresso e de desenvolvimento. A nossa leitura e reflexão da noite de hoje vem de lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Causas atuais das aflições, o item 4. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou, pode-se dizer, de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, frutos do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências? Por indiferença e comodismo,
deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. E depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida interroguem friamente suas consciências. Que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nesta situação. A quem culpar então por todas essas aflições, senão a si mesmo? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas, ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando, na verdade, sua má estrela é a sua negligência. Os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Completando esse ensinamento do Evangelho, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que não a pergunta em si, mas a resposta é que me leva a reflexões bastante profundas sobre isso. A pergunta do Livro dos Espíritos é a 812, que fala lá sobre a igualdade das riquezas, que não é possível, mas Allan Kardec pergunta se o mesmo se daria com o bem-estar. E aqui eu vou ler a resposta que os Espíritos dão, porque ela complementa bastante essa questão das causas atuais das aflições. Os Espíritos respondem: não, quando pergunta lá da questão da igualdade das riquezas, se seria possível. Então eles falam que não é possível a igualdade das riquezas, mas eles continuam aqui. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. E aí Allan Kardec continua ainda: seria possível que um dia todos se entendam? E os Espíritos respondem novamente: os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Vejam só, quando a gente olha ali ou pensa na leitura do Evangelho, que fala que boa parte dos problemas ou das decepções que enfrentamos nessa vida são originárias nas nossas próprias ações, e quando olhamos para as informações de que muitas das vezes essas más ações são provocadas por desvios de caráter, ou às vezes, o caráter aqui não entendam ser criminoso ou não, mas é a conduta moral imperfeita que ainda temos na nossa vida. E pelo emprego do nosso tempo, pelo emprego das nossas capacidades, em coisas que às vezes vão gerar um benefício material, mas não uma verdadeira satisfação íntima. Aqui nós temos verdadeiramente a junção das coisas que causam o desespero e a infelicidade das pessoas. Para aqueles que estão na condição de pais, tutores ou direcionadores dos menores, dos mais jovens, há uma responsabilidade profunda e muito grande em relação a isso. Porque muitas das vezes, quando nós vamos orientar, conversar com os filhos, com os sobrinhos, com netos, com as pessoas mais jovens que nos procuram para trocar uma opinião, para poder buscar um aconselhamento, muitas das vezes nós não perguntamos para esses jovens, para essas pessoas,
o que elas realmente gostam de fazer, o que realmente lhes causa satisfação, porque também nós não perguntamos muitas vezes isso para nós. Nós muitas das vezes guiamos a nossa conduta pela vida pela ótica de pensar o que os outros vão achar que é bom, o que os outros vão valorizar, o que os outros vão estimar em relação à minha pessoa, e nós transmitimos isso aos jovens. E na verdade, quando a gente olha ali para a leitura do Evangelho, que fala que muito do que sofremos agora, ou das inquietações que temos agora, são consequências de nossas ações dessa própria vida, isso se estende para coisas que vão muito além do campo profissional, que vão muito além para a questão da convivência simples. Muitas das vezes nós nos colocamos em situações angustiosas por vaidade, por ambição, por descontrole emocional. E tudo isso são coisas que contribuem para a ausência do bem-estar. E o bem-estar é o objetivo talvez maior que devêssemos buscar em nossa vida material, na nossa relação de equilíbrio entre a capacidade que temos com aquilo que desejamos. Todas as vezes que nós extrapolamos esses limites, nós nos expomos de uma forma, às vezes irrefletida, as situações que potencialmente podem desencadear aflições futuras. Então aqui é muito importante a gente lembrar de que se nós somos o principal agente que pode causar esse desequilíbrio, temos que buscar então profundamente o nosso autoconhecimento, nosso autodomínio, a nossa educação moral e intelectual, que é o que fala aqui no finalzinho da lição do Evangelho, para que nós possamos, dentro daquilo que é possível, na aplicação das nossas aptidões, na aplicação das nossas capacidades, e que cada um tem uma específica para a sua necessidade reencarnatória do momento, buscar de fato uma vivência mais harmoniosa, uma vivência mais de acordo com os preceitos do Evangelho, de acordo com as orientações de Jesus, que é de fato uma existência mais conciliadora, uma existência menos combativa com o mundo externo e mais voltada para a reeducação interna, mais voltada para promover a nossa edificação enquanto espíritos eternos. Muitas das vezes nós entramos em profundas aflições por coisas que são absolutamente passageiras e perecíveis. Então nós temos que ponderar bastante na nossa vida o que realmente é importante, o que realmente é significativo para nós, não só do ponto de vista desta existência material, mas do ponto de vista de toda a nossa jornada espiritual. Nós somos espíritos que estamos em constante estado de evolução, em constante estado de aperfeiçoamento e em constante estado de provação. Então nós temos que de fato usar a nossa inteligência, os nossos atributos de fé, os nossos atributos de moralidade, para que as nossas condutas sejam mais alinhadas possível ao equilíbrio, sejam mais alinhadas possível à sequência natural do desenvolvimento. Quando o Espírito fala aqui que se os homens se entendessem bem, e o entendessem aqui pode denotar o autoentendimento, o entendimento de si mesmo, o entendimento da sua convivência, das limitações e da condição que o outro também tem. Quando ele fala dessa questão de que se nós nos entendêssemos bem, nós poderíamos de fato viver melhor, ter um estado maior de bem-estar coletivo, à medida em que nós não contrariaríamos aquele chamamento natural do nosso coração para todas as coisas, para todas as relações da nossa vida. Muitos sentem-se em paz, vivendo talvez de forma mais solitária, mais sozinha.
e muitas das vezes se aventuram a constituir uma família por pressão da sociedade, por vaidade, por modismo ou qualquer outra coisa, e depois, além de transformar a sua vida num caos, provoca a infelicidade e o caos na vida de outras pessoas também. Então, assim, se ele observa essa tendência natural dele, mas se empenha em ser bom para ajudar os outros na própria solitude dele, está tudo certo, não tem prêmio ou não tem consequência a sofrer depois disso. Mas à medida em que ele contraria isso e emprega seu tempo, emprega suas capacidades a fazer um esforço para uma coisa que não lhe agrada, para uma coisa que não é o seu chamamento natural, ele está se expondo a uma condição de sofrimento e muitas das vezes expondo outros também na condição de sofrimento e de desequilíbrio. E isso vale para as questões financeiras que nós encontramos na nossa vida. Muitas das vezes nós nos atolamos em dívidas e em contas para coisas que não são necessariamente do nosso interesse ou que não são do nosso desejo real, mas para poder aparecer numa situação mais, vamos dizer, glamurosa às vistas das outras pessoas, a gente se complica nesse aspecto, se complica nas nossas relações sentimentais, se complica nas nossas relações familiares, por muitas das vezes não observarmos o chamamento natural do nosso coração e da nossa consciência. Então é importante demais que nesses períodos agora, principalmente que a gente está tendo muita oportunidade de ficar mais fechado dentro de casa, vamos dizer assim, mais em um processo de reclusão, menos intensidade da convivência social, fazer esse tipo de reflexão mais profunda dos nossos do que nos move, daquilo que nos chama a atenção, daquilo para onde a minha consciência, o meu coração me chama, e observar o que eu posso fazer enquanto indivíduo para cumprir esses chamamentos de uma forma equilibrada, de uma forma cristã e de uma forma que me leve ao meu progresso moral e intelectual. Muitas das vezes, se o meu chamamento é para a continuidade de um vício, para a continuidade de um comportamento que é inadequado, eu tenho que colocar sim esforço nisso para reeducar esse vício, para reeducar esse mau comportamento e substituí-lo por uma virtude. E esse é o trabalho de progresso que não só Deus, mas toda a espiritualidade que nos ampara, que nos acompanha, espera que façamos, e eles estão dispostos a fazer o esforço deles com as energias, com as boas vibrações, com as intuições, para que nós sigamos nesse caminho, para buscar um nível maior de bem-estar e de equilíbrio. E isso deve se estender para quase todos os atos, eu diria para todos os atos, mas eu sei que para todos no momento não vai ser possível, mas para quase todos os atos da nossa vida, nós deveríamos buscar essa conciliação entre o progresso moral, entre a não violação do nosso chamamento maior do coração, da consciência, e respeito sempre às nossas convivências, a aplicação máxima dos dizeres, dos ensinos de Jesus, e de não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito a mim em relação a qualquer coisa. Então, quando a gente vai falar lá com os nossos jovens, orientá-los, antes de dar qualquer aconselhamento, seria bom ouvi-los primeiro. Quais são os anseios, quais são as dúvidas, quais são os questionamentos profundos que eles têm, e antes de qualquer orientação, a pergunta: e o que te agrada? E o que você gosta? Muitas das vezes um menino que vem de uma família de médicos ou de advogados, assim, eu gosto de tocar música. E muitas das vezes ele vai ser sufocado nesse desejo, nesse anseio dele. Não, toda a família tem tradição de ser advogado ou médico, e você também será um médico, um advogado. E aí nós vamos ter a oportunidade, às vezes, de perder um excelente músico e ganhar um péssimo médico ou um advogado sofrível. Então, isso é só um exemplo ilustrativo, mas esse tipo de apreensão, esse tipo de entendimento deveria ser estendido para muitas áreas das nossas vidas, para muitas situações das nossas vidas, para que a gente possa, de fato, viver em equilíbrio,
viver mais em paz e colher menos aflições de causas atuais. Porque, de verdade, o propósito de Deus quando criou todas as criaturas não foi para que ninguém seja aflito, infeliz ou martirizado. Não mesmo. O que Ele espera é que todos nós sejamos felizes, estejamos em paz, mas que também progredamos. O progresso nosso nos leva à perfeição e quanto mais nós nos aproximamos disso, mais em paz, mais felizes, mais ligados e conectados a Deus nós estaremos. Então que nós possamos refletir sobre isso, que Deus possa amparar cada um de nós nesses nossos próximos dias, nos fortalecendo sempre no caminho do equilíbrio, no caminho da esperança, no caminho do progresso. Muito obrigado a todos, que o Mestre Jesus ilumine cada um dos corações. Agora, nesse instante, vamos nos preparar para o nosso passe à distância. Vamos fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos até Deus, Jesus e a espiritualidade maior. Também pedimos o concurso de nosso anjo da guarda. Que a espiritualidade maior possa fluidificar nossa água com os remédios necessários ao nosso melhoramento físico, mental e espiritual, de acordo com o nosso merecimento. Seja qual for a situação de tua vida, não perca as esperanças. Que o Senhor está vendo e tudo sabe, e te ajudará a escolher os melhores caminhos para o restabelecimento. Nunca blasfemes contra a natureza, pois as situações mudam de hora para hora. E quem confia sempre sai vitorioso, sentindo a glória palpitar, como sendo o bem-estar na consciência. Se estás doente, ou alguém que conheças está enfermo, pede a Jesus com fé que o melhor será feito, de acordo com a necessidade e permissão de Deus. Quando pensamos em Deus, sentimos todo o bem que possa ser feito por nós. Sê amigo de todos em tua casa. Ouve quem queira falar, analisando o que cada um diz. E responde como se fosse Jesus respondendo, tendo a paciência de ouvir e responder. A paz em teu lar é a conquista dos teus esforços somados todos os dias. Quem não tem tempo para as boas conversações em família, nunca encontra o que busca: a felicidade. E agora vamos fazer o Pai Nosso para finalizar o nosso passe.
pedindo não só a nós, mas que todos que aqui estão em nosso lar, encarnados e desencarnados, possam receber essas bênçãos da espiritualidade maior. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em erros e tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal, e que assim seja. Obrigado, meus irmãos, por mais esta oportunidade. Fiquem com Deus.